Começando aqui com vocês o diário de leitura de Senhor Love-Me. No último vídeo, que provavelmente eu estou com essa mesma roupinha, eu comentei que estava fazendo essa leitura e que queria muito falar mais sobre o livro, então eu decidi começar um diário de leitura como se eu estivesse escrevendo no meu caderninho tudo que eu tô pensando ao realizar essa leitura. Eu estou com e-book e livro físico, porque eu recebi da Companhia das Letras. E esse livro, gente, a autora é a Bernardine Evaristo, ela é anglo-nigeriana. E aqui os protagonistas, eles são da Antígua, no Caribe, e emigram para a Inglaterra. Então nós vamos ter um romance em sua boa parte ambientado na Inglaterra. Eu queria ler o que tem aqui para a gente conseguir entender qual a proposta da autora, né, de acordo com a sinopse, e o que eu li até agora. Eu não pretendo contar tudo do livro, dizer mais ou menos o que está acontecendo, de forma que caso alguém queira ler, possa assistir esse vídeo antes da leitura. Então aqui diz que o Barrington é um homem que chegou longe. Nascido em Antígua, no Caribe, migrou para Londres depois de se casar com Carmel. Juntos, formaram uma família e alcançaram um nível de conforto material que poucos conseguem. Inteligente e vaidoso, só usa ternos elegantes e nunca perde a oportunidade de citar Shakespeare em conversas casuais. O que ninguém sabe é que ele leva uma vida dupla. Há décadas mantém um caso extraconjugal com Morris, seu amigo de infância. Aos 74 anos, Barry finalmente decide se divorciar de Carmel para ir viver com seu verdadeiro grande amor, mas isso pode comprometer tudo o que conquistou. Então, no momento presente, que, salvo engano, é em 2010, o Barry ele tem 74 anos e ele vive esse caso extraconjugal com o Morris, que é esse amigo dele de infância. O Barry ele foi para a Inglaterra, vou trazer aqui vocês mais para pertinho. O Barry ele foi para a Inglaterra antes do Morris. O Morris foi depois e também casou. Só que o Morris ele é divorciado atualmente. E o Barry ele decide que então tá na hora deles viverem juntos. Só que o Morris já havia feito essa proposta 20 anos atrás, né? Quando eles estavam ali por volta dos 54 anos, que foi quando o Morris se divorciou. E o Barry não quis abandonar essa vida confortável dele, porque querendo ou não, estar casado com a Carmel e ter o conforto financeiro deles, né, que eles conquistaram juntos, é muito confortável para ele na questão de status social. Então, o primeiro capítulo é a arte do casamento e é exatamente isso. É em 2010. Nós vamos acompanhar um pouco do Morris e do Barry fora de casa e o Barry voltando para casa meio que escondido ali, para a Carmel não perceber que ele está chegando de madrugada, mas ela sempre percebe. E o ponto é que a Carmel jura que ele tem amantes mulheres. Ela nunca parou para imaginar que talvez esse amante dele seja o Morris. Eles estão sempre juntos, mas isso não passa pela cabeça dela. Então, nesse primeiro capítulo, vai narrar um pouco deles, essa conversa deles fora de casa. E aí nós temos a parte mais interessante desse livro, porque o segundo capítulo muda o narrador. O primeiro capítulo é narrado pelo Barry, né? Todos os capítulos no presente até agora são narrados por ele, é a visão dele, é em primeira pessoa, é ele contando sobre como que é sufocante esse casamento, como que ele não gosta da Carmel. E o segundo capítulo, que por enquanto está sendo alternado, se chama A Canção da Doçura e é de 1960. E esses capítulos pares, eles são focados na Carmel, mas nela jovem, ela ainda lá na Antígua, e eles são narrados de uma forma mais poética e em segunda pessoa. Eu vou ler aqui só um trechinho para vocês entenderem mais ou menos. Começa assim, ó, com 3 pontos, tá vendo? Aí começa: aí está você, Carmel, se embalando no balanço branco com toldo na varanda do pape, oscilando para frente e para trás, enquanto todos lá dentro dormem depois do banquete de casamento, com guisado de carnes, com legumes e bolinhos fritos, fubá cozido na panela de barro e refogado de tamarindo, torta de mamão, bolinhos de batata doce com coco, bolos de coco ralado deliciosos e pão caseiro amanteigado. Eu vou mostrar aqui, ó, o formato, né? A estrutura, a forma do texto é diferente, ele se assemelha muito a versos.
e não a prosa. Tá vendo que a pontuação é diferente, a quebra é diferente. Então, os capítulos que focam na Carmel é esse narrador em segunda pessoa, como se estivesse falando com ela e falando dela, descrevendo no início aqui ela, né, no casamento, ainda ali com o Barry. O capítulo 4, se eu não me engano, vai contar de como foi quando ela teve a segunda filha, e ao que se assemelha aqui com uma depressão pós-parto, e tudo nessa pegada de mais poético e alguém, né, um narrador ali que está observando a vida da Carmel. Eu estou gostando muito desses capítulos que focam nela e que tem esse tom mais poético, mas os capítulos narrados pelo Barry estão desinteressantes para mim. São capítulos bem escritos? Sim. Tem uma coisa que eu não gosto, que é a escrita errada para demarcar um jeito de falar. E nós estamos também aqui na cabeça de um homem de 74 anos, então ele é bem machista, ele não gosta da esposa e ele tem opiniões bem problemáticas. Então nós estamos, né, lendo essas opiniões dele, essa visão de mundo dele, que não é agradável. A Carmel e as amigas, elas são muito religiosas, então tem também essa questão de viver sob determinadas regras impostas por determinada religião, que o Barry não concorda, mas eu acho que ele não concorda simplesmente porque elas são contra homossexuais. E ele é, né, pelo menos bissexual ele é. Então, como tem essa questão moral, eu acredito que ele não consiga gostar tanto dela e dessas amigas por isso, porque o restante do conservadorismo delas o agrada, mas quando bate nessa questão de relacionamentos, aí já não é tanto com ele. Mas é isso, eu estou no capítulo 6 e eu pretendo vir comentar com vocês quando eu estiver mais ou menos em 50% do livro e quando eu finalizar, só para dizer se eu gostei, se eu recomendo, realmente registrar aqui essas impressões. É um livro com a capa em soft touch, sabe? Aquela que deixa marcas, que é meio emborrachado. Um livro muito bonito, visualmente. Eu amei essa capa. A edição dos Estados Unidos não é tão bonita assim. Eu achei essa capa muito, muito bonita. Então depois eu volto para comentar sobre o restante do livro. Vim atualizar o meu progresso aqui de leitura de Senhor Loverman. Eu comecei esse diário de leitura, gente, num sábado e hoje é segunda. E hoje eu estou na página 167, no capítulo 9, que dá exatamente 50% desse livro. Eu atualizei no Kindle, porque às vezes eu leio um pouquinho no Kindle, depois volto para o livro físico e aí eu vou atualizando as marcações e em qual página eu estou. Então agora eu quero comentar como que tem sido essa experiência. Vocês podem perceber que eu não tô demorando tanto para ler, né, de sábado para segunda. Eu já cheguei em 50%, eu tava bem no início, quando a gente começou. Tenho aqui algumas marcações, que tá bem clarinho. E assim, eu acho que agora eu estou gostando um pouco mais, eu entendi um pouco mais os temas também que a autora quis abordar, mas ainda não é um livro que super me instiga a pegar para ficar lendo, sabe? Eu acho que se eu não estivesse gravando o vídeo, talvez eu teria deixado ele de lado ali, porque o personagem principal, que é o Barry, e a maioria dos capítulos eles são narrados por ele é incômodo. Acredito que propositalmente. O que me incomoda não são exatamente as opiniões dele, porque eu já entendi que ele tem um passado, ele tem uma trajetória, ele é de uma geração em que esses comportamentos, atitudes, pensamentos eram naturalizados, então eu compreendo um pouco do porquê que ele emite determinadas opiniões. E esse livro também, uma coisa que eu acho que eu não comentei, ele é de 2013. É um livro antigo, assim, né, da autora. Não é dos mais recentes. Ele chegou aqui no Brasil agora, mas não foi um dos últimos livros que ela escreveu. Então é um lançamento da Companhia das Letras, mas é um livro de 2013. Em que ponto eu estou agora, né, na leitura? O Barry, ele ainda não conseguiu o divórcio, ele não consegue falar com a esposa sobre esse divórcio, porque ele sempre questiona como que a sociedade vai enxergar ele
a partir do momento que ele se divorciar da esposa, né, aos 74 anos, e for morar com um amigo. Ele fica muito na dúvida se as pessoas vão entender que eles são namorados, né, amantes, porque ele queria muito que eles passassem apenas como amigos que decidiram envelhecer juntos, né, passar ali o resto da vida. Mas o Morris não quer isso, inclusive ele já até propôs que eles se casassem, porque em 2010, que é o presente aqui do livro, parece que foi o período em que começou, né, pelo que é narrado, um período em que alguns estados, nos Estados Unidos, começaram a aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, o casamento legalizado ali. E ele fica bem assustado porque não era bem isso que ele estava imaginando. E aqui nesse momento a Carmel tá viajando para cuidar de um familiar dela que está doente. E ela viajou para a cidade natal dela, no caso, então ele tá sozinho em casa. E eu tava esperando um pouco mais desse conflito dele com o Morris e até mesmo dos pensamentos dele. Mas o que nós temos aqui é também o encontro do Barry com uma das filhas, que é a Maxine. Ele tem a Donna, que é a mais velha, e a Maxine, que é a mais jovem. Mas elas não são super jovens e a forma como ele enxerga e ele descreve a Maxine nesse encontro que eles tiveram para conversar sobre ele e a mãe, parecia que era uma menina de 15, 16 anos, mas ela tem 40. Eu fiquei bem assustada quando a idade dela surge, porque para ele é como se ela fosse uma menina e ela depende dele ainda financeiramente até para os negócios dela. Ele é um homem que conseguiu se fazer, digamos assim, né? Profissionalmente ele conseguiu ser bem sucedido na Inglaterra, então ele tem muitas posses, ele tem dinheiro, ele é um homem chique, fino. E ele coloca muitos julgamentos assim nos outros. Tem um capítulo aqui em que é narrado aquele capítulo mais diferente, mais poético, em segunda pessoa, que mostra um pouco mais da visão da Carmel, que são os meus capítulos preferidos, sem sombra de dúvidas, porque vai mostrar também que o quanto que ela se sentia, né, magoada quando ele não voltava para casa, porque os capítulos dela são sempre num passado. Então é quando ela estava grávida da Maxine, ou quando a Donna foi para a faculdade, a Maxine ainda era pré-adolescente, ainda estava na casa com eles. Os capítulos dela é mais ou menos assim nesse período. E ela gostava muito do marido, mas sabia que ele não a amava. Então os capítulos dela são bem pesados, assim. Aí ela fala aqui, o narrador, né, no caso, fala aqui, é na página 158. O Barry é um sabe-tudo que esconde o conhecimento superficial por trás de uma alta importância intelectual claramente exibicionista, mas ai de quem disser isso na cara dele. Ele distribui só papos, mas não aguenta levar. Ego gigantesco, tolerância minúscula a ataques. Esse é ele, e então o que aconteceu, Carmel? Tipo assim, ela sabe quem é ele. Né? Esse narrador tá ali numa conversa com ela, sempre se referindo a ela, e ela sabe quem é o marido dela, mas ela tem outra expectativa. Ela ficava esperando que em algum momento ele fosse chegar e falar o quanto gosta dela, o quanto é apaixonado por ela, mas ela nunca sentiu isso e ele nunca falou também. E ela sempre tentou pegar ele no flagra, né? Mas ela acha que ele tem outras mulheres, então vai ser difícil ela conseguir flagrar isso, porque ele é uma pessoa, né, um homem que não gosta de mulheres. Esse é o sentimento, assim, que eu fico. Não é que ele não se sente sexualmente atraído. Ele não gosta de mulheres. Ele tá sempre com um julgamento, assim, uma forma, né, um tom muito pejorativo com as mulheres, com exceção da Maxine. E mais ou menos até, porque ele entende que a filha é muito dependente dele, mas até de outras mulheres a quem ele se refere é sempre num tom muito negativo, e o Morris corrige muito isso nele, mas ele não aceita, né? Ele é realmente assim bem egocêntrico, então é difícil acompanhar esse tipo de personagem em primeira pessoa. Talvez por isso que eu acho um livro um pouco arrastado. Mas tem um determinado momento aqui, no capítulo, eu acho que no 8, que ele vai encontrar o Morris. Eles combinaram de se encontrar em eu acho que tipo um café, um restaurante. E nesse percurso, ele vai a pé, ele começa a lembrar
de como era a vida nos anos tal, né? Ele vai voltando um pouco no tempo enquanto ele vai andando ali pelas ruas. E aí a autora, através disso, ela reconstrói alguns fatos, ela traz alguns fatos históricos de luta mesmo, dos imigrantes, de luta das pessoas negras, das mulheres, de tudo que foi conquistado, dos ativistas. Então traz algumas citações assim que meio que situam o período em que essa família chegou e se desenvolveu ali na Inglaterra, o que estava acontecendo nesse período, como que os homossexuais eram vistos, as pessoas que apanharam porque estavam com os parceiros nas ruas. Então tem um pouco mais assim dele lembrando de tudo isso, né, que passou e que ele presenciou, mas eu ainda acho bem difícil acompanhar os pensamentos dele e principalmente eu acho me importar com o que ele quer contar. Por exemplo, esses capítulos em que foca um pouco na filha dele, né? Eu acho super chato. Não tenho vontade de saber qual é a roupa que a filha está desenvolvendo, porque é estilista. Eu acho super desinteressante esses assuntos, sabe, assim, laterais que surgem, a quantidade de pessoas que ele menciona, porque são amigas da Carmel, são amigos dele, são muitos nomes e eu não me recordo de nenhum. Eu passo por esses nomes e eu não faço questão de reter de quem que ele tá falando. Eu sei que ele está falando de alguém, mas são muitas pessoas. E também os locais. Talvez alguém que já tenha viajado para essa cidade em que ele mora, ou que conheça a região ali na Inglaterra, mas para mim não faz sentido os nomes de ruas e de lugares que ele fica a todo momento citando. Então eu acho um pouco chato, talvez, né, pegue um pouco assim pra gente que nunca viajou lá. Tem uma parte aqui que é um capítulo narrado pelo Barry, em que ele fala que é exatamente esse percurso que ele tá fazendo para encontrar o Morris. Aí ele fala assim: o Morris está sempre esperando por mim, é a sina dele. Ele acha melhor chegar meia hora adiantado do que 10 minutos atrasado. Muito nobre, mas prefiro chegar meia hora atrasado do que 10 minutos adiantado. Tipo, ele é um babaca completo, assim. Ele é aquela pessoa que se acha muito mais importante do que os outros. Até o tempo dele é mais importante do que o do outro, né? O Morris que espere sempre por ele. Porque ele vai sempre chegar atrasado, porque o tempo dele, a presença dele é muito mais importante. Eu acho realmente esse personagem assim bem incômodo e eu acredito muito que seja para incomodar mesmo. Que ela não estava tentando criar um personagem carismático. Então, os meus capítulos preferidos continuam sendo esses que se referem a Carmel, mas vou continuar lendo, né? Agora estou em 50%. Eu queria terminar de hoje para amanhã, porque eu estou em casa, né? Hoje é segunda, não vou ter aula aí por um tempo, já que a faculdade está em greve. E eu queria muito terminar para pegar outro livro e continuar compartilhando assim em formato de diário, fazer um diário para cada livro, para que vocês consigam me acompanhar aí na leitura. Gente, vim agora fazer a atualização final de Senhor Love-Me, da Bernardine Evaristo. E eu quero comentar algumas coisas. Quem ainda quiser ler o livro pode assistir tranquilamente. Eu não vou contar, né, como que tudo se desenrola. Mas eu acho que ele é um livro que vai agradar muitas pessoas até que me seguem aqui, porque tem essa temática de abordar o envelhecimento, o conflito de gerações, porque tem o Barry com as filhas e com o neto, como que tudo é diferente, a forma como as pessoas encaram determinadas situações, como tudo mudou ao longo da vida dele, e é uma loucura, assim, né, você imaginar isso, que nós estamos vivendo mudanças. Então, o mundo que eu conheci quando eu nasci, na década de 90, ele evoluiu bastante hoje. Então, imagina daqui, sei lá, 60 anos, né, daqui 50 anos, se eu ainda estiver viva, eu vou ter presenciado muitas mudanças e talvez não ter acompanhado. Então mostra como que é você viver nisso e às vezes parece que ele ainda tá no passado, na verdade na maioria das vezes, nas concepções, sabe? Na forma como ele enxerga tudo, como ele tenta lidar. Não é de uma pessoa de 2010, que é o período aqui do livro, mas de alguém lá, sei lá, de 1960.
Então é muito bom essa parte, eu gostei de diversos temas, mas realmente não é uma escrita que me prende e eu consegui identificar o porquê que esse livro não funcionou tão bem comigo. E eu quero comentar com vocês esses pontos sem dizer o que acontece no final do livro, óbvio. Então uma das primeiras coisas que eu percebi que na minha leitura não ia fluir tanto são os diálogos, a forma como a autora escreve, escrevendo de um jeito errado, tentando trazer um sotaque, tentando trazer uma demarcação ali na fala dos personagens, mas também os temas das conversas. As conversas, elas são muito dispensáveis. Eu acredito que esse livro ele poderia ter 200 páginas no total e ele tem quase, eu acho que 330 páginas, ele poderia ter no máximo 200, se não tivesse esses diálogos sobre trivialidade, sabe? Para mim não contribuiu tanto com a leitura, com a narrativa, assim, diversos diálogos, sabe? Eu achei que eu não precisaria estar lendo aquilo. Tem uma parte em que o Neto vai passar uns dias com o Barry tá sozinho, e o Neto vai passar uns dias ali com ele, uma semana, e até a lista de supermercado a autora incluiu pra gente ler diversos itens, né? Uma lista de tudo que o Barry estava pensando em comprar. Tem uma parte em que ele vai ler um plano de negócios que a filha super imatura dele, de 40 anos, elaborou. E lá se está também o plano de negócios, ali na páginas e páginas para você ler as besteiras que ela escreveu, porque ela não tem a mínima noção de administração de um negócio. Então eu fiquei assim um pouco cansada dessas leituras desnecessárias que a autora incluiu. E eu acho que tem alguns diálogos muito bobos de adultos que também para mim não faziam sentido. Aí o outro ponto, sem dúvidas, é a inserção dessas referências. Quando ela quer trazer Shakespeare, que eu percebi que teria muito Shakespeare logo aqui no início, quando a tradutora coloca de onde foi retirado os trechos de Shakespeare, porque ele cita muito. Em pensamento, assim, ele vai meio que relacionando algumas situações com os versos de Shakespeare. Então ele fica recitando ali, a gente tá na cabeça dele, né, porque é narrado em primeira pessoa, os capítulos dele são maioria. Infelizmente, os que acompanham a Carmel, eles não são tão alternados assim, eles começam a ficar mais esparsos e eu gostaria de acompanhar mais, porque eu gostei mais da narrativa, do estilo narrativo desses que acompanham a Carmel. Então, além de Shakespeare, tem citação a diversas personalidades, né? Aparece Martin Luther King, Simone de Beauvoir, então elas vão entrando aqui nesses pensamentos do Barry. Nossa, como ele é intelectual, ele conhece a história, né, da mitologia grega, ele consegue fazer essas relações, e ele é autodidata, porque ele não tem um diploma. Então, a quantidade de vezes que isso aparece fica cansativo. Aparece um personagem que é o Lola, que dá essa sensação também de que ele veio para ser mais um intelectual, que vai conseguir conversar com o Barry, vai ter essa relação ali de igual para igual, porque ninguém é tão inteligente, tão culto quanto ele. E dá para entender que é uma construção do personagem, a autora quis trazer, mas ficou em excesso na minha leitura, né? À medida que eu ia lendo, eu já ia revirando o olho, tipo, ai meu Deus, tá, Perséfone, tá, o Hades, meu Deus, nossa, que legal, né? Ele conhece a mitologia grega, sabe? Então, eu fui ficando meio de saco cheio, então eu achei um livro extenso demais para uma história que não acontece nada. É uma história que ele vai contar como foi a vida dele, como que tá ali o dia a dia, mas a gente não fica ansiando por nenhum acontecimento, não tem essa expectativa de, o que será que vai acontecer? Será que isso aqui vai se resolver? Não tem nenhum conflito também a ser resolvido, porque essa ideia dele de se divorciar da Carmel para ficar com o Morris, ela já aparece na sinopse, já diz que é uma história de um homem de 74 anos que decidiu se divorciar, então não há um mistério se o divórcio vai ou não acontecer, a gente só não sabe em que capítulo ele vai conseguir se divorciar, mas a gente sabe que ele vai se divorciar para tentar viver com o Morris. E, sabe, não tem assim um mistério ou não sei, um drama, um conflito ali que eu não saiba o que vai acontecer e que eu fico esperando. A história da Carmel eu achei muito mais interessante. Como que ela se sentia com esse marido
que ficava fora de casa, as filhas que também já tinham percebido que isso acontecia, mas não queriam ficar comentando para não chatear a mãe. E, sabe, esse cuidado, assim, delas três, o fato da mulher sempre cuidar. Tem algumas coisas que a autora, ela não quis deixar subentendido, sabe? Ela coloca alguém pra falar, algum desses personagens, meio que pra deixar, assim, bem na cara do leitor, que foi aquilo ali que ela quis mostrar. E, tipo, o leitor já havia entendido, ela não precisava verbalizar. Como, por exemplo, já quase no final do livro, em que o Morris fala: sim, Barry, mas o seu problema é que você tem um comportamento de gênero que está preso na Idade das Trevas. E gênero está em itálico, assim, com um destaque. Sim, Barry, mas o problema é que você tem um comportamento de gênero que está preso na Idade das Trevas. Sim, o leitor já percebeu isso. Há determinadas coisas ali que ela não precisava ter verbalizado, porque parece que ela está subestimando o entendimento do leitor. Isso acontece em algumas outras ocasiões também, em que um personagem do nada fala algo meio que para afirmar que é aquilo ali que ela está construindo, sabe? Isso eu não gostei, nem um pouquinho. E tem um outro trecho aqui também que eu separei para ler, em que ele realmente decide, assim, que ele não vai mais continuar com essa mulher. Aí ele fala assim: crianças, quando minha mulher voltar do exterior, vou dizer para ela que o nosso casamento de 50 anos é nulo e sem efeito, e ela vai ter que enfrentar a perspectiva de passar o resto da vida sozinha. É provável que ela venha para cima de mim com uma faca de trinchar. Se eu disser para ela que sempre amei o Morris e nunca amei ela, ela pode atacar a si mesma com uma faca de trinchar. Boa noite. Ele tem essa imaginação de que a Carmel é uma pessoa tão ruim, tão velha, tão feia, que ela vai sim passar o resto da vida sozinha, porque ele é a única pessoa no mundo que estava aturando ela. E não é bem isso, né? A mulher, ela tem a vida dela, ela tem a profissão dela, ela trabalhou fora, ela é uma pessoa sociável, então a visão que ele tem dessa Carmel é péssima. E, como eu já falei no outro take, ele tem essa visão de diversas mulheres. Eu não vi ele elogiar uma mulher nesse livro, né? De todas as pessoas que ele descreve, nenhuma mulher que ele ajudou. Tem uma que era amiga da filha dele e ele ajudou ela até financeiramente, mas nessa pessoa com quem ele criou um laço ao longo dos anos, ele desenvolveu uma amizade, ele não consegue ter uma visão positiva e elogiar. Então, o grande ponto do livro que não me pegou é que os personagens são chatos. Eles podem ser até bem construídos, né? Uns mais que outros aqui, mas eles são tão desagradáveis que é difícil a gente gostar do livro em si. Até a Carmel, que eu gosto dos capítulos dela, ela também é uma personagem desagradável. Então é um livro em que todos têm seus problemas, seus defeitos, o que os torna reais, né? São pessoas que a gente consegue imaginar no nosso dia a dia, mas aí para o leitor fica um pouco intragável demais da forma como foi feito. Então é um livro que eu espero que vocês tenham entendido, assim, as temáticas, para caso seja do seu interesse você ir atrás de fazer a leitura. Mas para mim não funcionou, mas que eu entendo que ele vai funcionar com muitas pessoas. Infelizmente eu não sou uma delas. Eu gosto de me envolver um pouco mais no enredo e na forma também como as coisas são descritas, né? Principalmente nesses capítulos do Barry, eu realmente não gostei de como ele é narrado. Mas fica aqui então essa minha experiência de leitura. Eu quis trazer o diário justamente porque no início eu percebi que esse livro ia ter muito o que conversar. E eu pretendo trazer outros vídeos nesse formato, se você tiver gostado, porque daí eu vou comentar sobre a experiência de leitura de um livro, né, individual em cada vídeo. Tá bom? Então me conta se vocês gostaram, conta se ficaram com vontade de ler, ou se já tinham ouvido falar desse lançamento. E eu agradeço por quem assistiu até aqui. Vou deixar outro vídeo, caso você queira continuar me assistindo, e eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.